Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, minha gente, nosso bate-papo da sexta está começando, né? O último programa da semana, sempre às sextas-feiras a gente faz aqui um balanço de tudo que aconteceu, vários temas, né? Estiveram em pauta aqui na nossa bancada de terça a sexta-feira, sempre das 6 às 7 da noite, nosso bate-papo das 6, essa conversa franca, bem agradável aqui nesse comecinho de noite, né? E tá aí o nosso canal no YouTube para você nos acompanhar. Para quem, né, não tem a TV por perto, pode nos acompanhar pelo YouTube TV Sim Linhares. Vamos dar aquela espiadinha, aquela olhadinha lá fora, ver como é que tá o movimento. Não temos hoje a imagem? Não temos a imagem externa, né? Tá joia. Previsão de chuva no final de semana. E nós vamos hoje falar de um assunto muito bacana, gente, que é tema de um programa que a gente tem na nossa grade aqui semanal. E no próximo dia 29, domingo agora, é o Dia Nacional do Livro. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Aqui do meu lado, a professora Alcenira Nogueira. Tudo bem, Alcenira? Bem-vinda de volta. Que bom estar com vocês. É sempre um prazer estar aqui, Cláudio, TV Sim. Admiro esse trabalho prestado à comunidade de forma geral. E falar de leitura, contextualizar a leitura, é compartilhar a alma, contextualizar a nosso processo interno de crescimento. Muito obrigada. Fala fácil, né, Pereira? A Alcenira facilita a nossa vida. Facilita, né? A Alcenira é pós-graduada em letras, é mestra em linguística, né, Alcenira? Sim. Tem um trabalho aí na rede municipal, é importante, na Secretaria de Educação, né? Atuo como coordenadora do Centro de Formação da Secretaria de Educação do município de Linhares. Bacana. E socorre muitos que vão fazer a redação do Enem, né? Não consigo deixar, né? Não, nem não a minha deixa. vida. Ela tem muitos meninos aí que estão sendo acompanhados. Eu acompanho o processo evolutivo dessas crianças, que eu chamo crianças, que passam por essa transição. E para a gente é uma excelente... Eu falo que é uma das fases do ser humano que não se esquece. É maravilhoso. Que é justamente essa transição do vestibular. E acompanhar esse processo já faz parte da nossa caminhada. Você é co-participante, hein? Uhum. Conosco também nosso querido professor Pereira, que é o apresentador do Sim para a Literatura, está sempre aqui conosco. Pereira, bem-vindo. Obrigado por sugerir o tema, né, do bate-papo de hoje. Olha, Cláudio, primeiro parabenizar aí a diretoria da TV Sim, né, que mais uma vez abre essa porta para que a gente possa falar de uma temática tão importante e que a gente precisa estimular cada vez mais que os brasileiros se aproximem do livro. E numa data importante, né, como você disse, dia 29 agora, comemora o Dia Nacional do Livro, e a gente acaba esquecendo da biblioteca também. E, cara, estar aqui ao lado de Alcenira Nogueira facilita muito nossa vida sobre esse tema. É verdade. Vai nos ajudando. Eu costumo dizer que a gente joga um livro para cima e fala, Alcenira, fala do livro. Ela fica 3 horas falando desse assunto. E é impressionante que parece que quando você... Né, a Alcenira é mestra nessa questão, né? Ela fez uma poesia, inclusive, no dia do desfile de Linhares, né? Porque como é que pode conseguir sintetizar, né, em 2, 3 folhas ali um assunto tão gigantesco, né, Alcenira? Posso te dar o segredo? Gostar de ler. Ixi, Maria. Simples assim, né? Simples assim. Gostar de ler, viu, Quando Pereira? você gosta de ler e escrever... Facilita a escrita, né? Gente, que bacana. Vou fazer aqui uma recapitulação bem rápida. A história do livro. O livro a gente sabe que tem uma história, né, milenar aí, né, gente? É muito antiga. Mas para quem conhece o livro hoje, a folhinha branquinha, né, o livro bonito, bem acabado, no princípio, nos primórdios, não era assim não, a coisa era bem rudimentar, né? Os primeiros registros gráficos foram feitos em papiro, que é uma espécie de lâmina retirada do caule de uma planta de mesmo nome que possibilitava a escrita. E depois houve processo, foi evoluindo. A primeira impressão do livro foi por Gutenberg, foi a Bíblia, né? Você me corrige, Alcenir, se eu estiver falando bobagem. Certíssimo. Inicialmente ele produziu
40 linhas, né? Páginas com 40 linhas, mas o custo para isso era alto. Ele resolveu, então, utilizar 42 linhas em 2 colunas por página, economizando aí, né? Exatamente. Acompanhando o processo em si. E aí, a partir do século XX, começaram a surgir as bibliotecas. O Pereira lembrou muito bem, né? Não é o dia só do livro. Só do né? livro. Da biblioteca. A biblioteca é onde estão organizados ali, né? Ô, Cláudio, você colocou a questão histórica aí, eu gosto de colocar uma curiosidade, que nós, no Brasil, nós fomos criados, pelo menos na minha geração, assistindo novela, né? E você sabe que os grandes clássicos da literatura mundial, a história começou em formato de novela. Os escritores, eles escreviam o capítulo por semana, era publicado nas revistas da época, porque para estimular as pessoas a acompanhar a história. Depois de tanto tempo depois, quando surgiu esse formato do livro impresso, juntou todos os capítulos e transformou no livro. Eu acho era que em formato de novela, publicado fica sempre um gostinho de quero mais. Aquele né? gostinho de quero mais. Novela tem essa mágica. E, Alcenira, nessa evolução toda, como eu disse, século XX, as bibliotecas, mundo afora, hoje elas estão até, inclusive, nas plataformas digitais. Sim. A gente tem aí acesso ao livro digital, gente. Olha que coisa magnífica, né? Sim, que é um período ainda de adaptação, Cláudio. As pessoas ainda sentem falta do livro, do cheiro do livro, da folhear, capa amassada, né? de ter um marca-página e seguir aquela paginação, né? Então, o fato do livro digital, ele ainda gera uma certa estranheza. Então, nós observamos que é uma necessidade, não é uma criticidade, é uma necessidade. Nós conversamos, né, Alcenir, gravando a entrevista nessa semana, para a edição de sábado agora do programa Assim para a Literatura, e tem um vídeo aí que a gente vai passar, que é sobre a 40ª Bienal do Livro no Rio de Janeiro, então né? Vamos colocar? Aí depois a gente faz o comentário. Vamos lá, Show. a Bienal do Livro. Vamos acompanhar aí, produção, por gentileza. Para falar sobre a questão do livro impresso, né? São 40 bienais que já aconteceram desde a década de 80. É uma edição que está prezando por inclusão, né? Você vê a programação repleta de pessoas negras, tem pessoas trans, pessoas LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que essa é uma marca dessa edição, sabe? Não que em outras edições não tivessem acontecido, mas essa edição eu vejo como uma edição que está focada nisso e está chamando muita atenção por isso. Pensou uma programação que trouxesse, claro, os autores que estão sempre na Bienal, os autores conhecidos, mas também novos nomes. Nomes que talvez não tenham estado antes e que a gente aposta, que a gente gosta. E, enfim, que a gente acha que o público vai se identificar e vai conhecer. Porque acho que a Bienal tem esse caráter que é muito legal. Que você vai para ver, enfim, o Itamar Vieira Júnior, vai ver a Julia Quinn e de repente você descobre 10 outros novos nomes, assim, que você às vezes não conhecia tão bem ou nem sabia que existia, e de repente você volta para casa super fã, compra os livros. Então, assim, estamos trazendo uma programação que reflete não só os 40 anos da Bienal, né, que a Bienal está comemorando 40 anos, mas os próximos anos da Bienal, né, o futuro que a gente quer, né, seja em termos de Brasil, de literatura, muitos mais 40 anos aí por aí. Bem, eu fui na Bienal num sábado, foi no segundo dia, no dia 2 de setembro, e estava muito cheio, o que foi para mim uma grata surpresa para ver que tantas pessoas, milhares de pessoas aqui no Rio se dispuseram a fazer uma viagem longa, né, para o Rio Centro, que fica longe do centro da cidade, para poder estar lá num evento só de livros. Mas tudo era aquela grande experiência de estar lá, comprando livro e visitando autores, e eu vi assim muitas filas para fila de autógrafo de autores, para ver palestras e mesas redondas. Então, assim, tava muito cheio. Tinha autores internacionais famosos, como a Julia Quinn, que veio aqui no Brasil só para conhecer. Tinha uma fila enorme esperando. Também teve uma mesa com Lázaro Ramos, teve uma fila de autógrafos com Itamar Vieira Júnior. Eu estive lá praticamente a tarde toda e não consegui participar de todo o evento, não consegui ver todos os estandes, mas passei nos melhores, comprei vários livros. Tinha muita gente com mala de mão, mala de rodinha, comprando livros, muitos livros, assim. Então, para mim foi uma grata surpresa ver o movimento desse evento. Tinha em torno de 60 mil pessoas nesse dia, lá de visita. Então, assim, 60 mil pessoas num único dia, num sábado de sol, indo lá para assim, mostrar o seu amor pelos livros. Foi muito legal. O ambiente era muito bacana. Bacana, a Bienal que reúne, né, toda essa riqueza. E a leitura que é algo tão democrático, né? Claro que se falar em preço de livro não é tão democrático assim, mas é algo que, né, basta ter um interesse à vontade. Mas né? esse evento Pode falar, Alcenir. traz
uma esperança. Uma esperança. Traz um pensamento. Nós, enquanto leitores, e quanto, na verdade, brasileiros natos que amamos o país, sabemos que a leitura é uma condição que nos põe num status melhor, numa condição de criticidade, numa evolução que é claro que sabemos que somente a leitura pode proporcionar à mente do cidadão. Então, quando nós vemos essa Bienal, quando você percebe essa quebra de paradigmas... Já é um grande avanço. Você percebe essa empatia e essa presença de pessoas, né, professor? A Bienal aconteceu do dia 1º a 10 de setembro, né, lá no Rio Centro, e houve a participação de 600 mil pessoas, 60 mil pessoas por dia, e foram vendidos 5 milhões e 500 mil livros impressos. É muita coisa. Não é pouca coisa. E pessoas, tem o vídeo mais completo, tem pessoas de todas as idades, escolas levando as crianças, levando os jovens, uma experiência incrível. Isso mostra que o amor à leitura não acabou não, gente, ele continua. Com certeza. A gente está passando por um processo de evolução, né? Um estudo mostra... embora nós saibamos que temos aí uma média nisso, né, mas que o brasileiro lê uma média de 5 livros por ano. Isso é claro, aqueles livros que ele deixa de ler, lê somente até a metade, tem a necessidade de começar a ler, aqueles que ele termina uma média de 5 livros. Então, quando a gente percebe nisso, não dá para dizer que tudo está perdido. Embora o índice de analfabetismo funcional tão predominante no país, nós temos a esperança mediante o último resultado da Bienal. Porque ficamos um período pandêmico, que não tivemos acesso ao evento. Agora o evento está voltando. A população teve a necessidade e a aquisição aumentou, né, professor? Aumentou. Durante a pandemia, houve um aumento da venda de livros. Agora, Pereira, uma coisa que eu acho interessante, eu falei assim, né, não é tão democrático com relação ao preço, mas está mais acessível agora. Acessível. Sim, claro. No passado, meu Deus. Se a gente pegar, por exemplo, a realidade de Linhares, nós temos um dos melhores espaços de biblioteca pública aqui do Espírito Santo, e só de livros de literatura, um acervo em torno de 15 mil livros. Que eu sempre estimulo, né? Falei com as suas professoras lá, na palestra da terça-feira, vamos levar os filhos na biblioteca, tira um tempinho, vamos frequentar a biblioteca. Exatamente. O menino chega na biblioteca, ele vai ver outras crianças lá, ele se interessa por aquilo. Vamos nos aproximar da biblioteca de cada município. Exatamente, criar essa intimidade. Né? Outro dia eu estive no shopping, uma livraria. Gente, livro custando R$5. R$5, exatamente. Barato, promoção, liquidação, é válido, né? E nós temos livros, Cláudio, porque dá para voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos voltar. Vamos voltar, que o livro possibilita essa viagem. Nós temos livros que já caíram em domínio público. Exatamente. Que estão à disposição. Pode baixar da internet. Pode baixar. Podemos utilizar, fazer download. Se eu quero fazer a impressão, faça a impressão. Né? Porque nós já temos muitas obras em domínio público que estão à disposição e que são obras literárias riquíssimas. Agora, gente, é impressionante. Daqui a pouco a gente vai exibir aqui uma reportagem que a nossa equipe fez durante essa semana, um projeto de incentivo à leitura da rede municipal, da educação infantil. Envolveu ali as famílias e tal. E como a criança que lê, ela se expressa melhor e diferente daquela que não tem o hábito, né, da leitura. Né, Cláudio, nós temos um programa hoje, que é um programa inclusive do governo, que é literacia familiar. É você começar a influenciar a criança a ler ainda bebê. Porque você influencia. Sim. Nós percebemos o quanto que a imagem, quanto que o multimodal da imagem, da evolução da imagem, ela encanta a criança. Mas nós também podemos fazer isso com o colorido de uma imagem. Utilizar os recursos de um livro e já começar a atrair. Porque se a criança já tem essa influência em casa, quando ele chega na educação infantil, que já é um processo de socialização, mas também já é um processo que ele começa o processo de alfabetização, ele já vai se lembrar dos momentos em que em casa ele tem essa leitura, que em casa ele ouve a história. Então, eu sempre costumo dizer que o era uma vez precisa voltar, esse encantamento precisa ser retomado na criança, para que ele tenha interesse de se influenciar pelo hábito leitor. Então, quando ele chega na escola, que a professora faz aquela roda de leitura, que ele começa a ver um livro na mão da professora, ele começa a ouvir aquele encantamento. Então, um determinado dia, naquela tarde, olha a didática. A mente viaja. Ele vai se lembrar, porque é marcante. Então, nós temos hoje à disposição no site do MEC vários programas que estão gratuitos para a população. A internet está cheia disso, né? À disposição da população. Então, os pais começam isso. Ô, Pereira, a gente viu ali, a última pessoa que participou da matéria da Bienal foi a sua filha, o Ine, né? A Ine Pereira. Está fazendo um pós-doutorado e tudo mais, está terminando já, né? O Ine, ela tem... Estudiosa aí. Exatamente. O Ine, ela tem 32 anos de idade. Eu costumo dizer que o Ine, além da estrutura familiar que a gente ofereceu para ela,
O INE é fruto de um longo histórico de leitura, né? Ela fez arquitetura e urbanismo na UFES, depois fez o mestrado. Antes de terminar o mestrado, na época, ela iniciou o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo do doutorado, tornou-se professora da universidade. Veio a Vitória, na época, para terminar o mestrado na UFES, né? Terminou o doutorado no ano passado e está fazendo o primeiro ano do pós-doutorado. E, salvo engano, existe uma possibilidade do doutorado. Ela estudou um ano na Inglaterra e existe a possibilidade dela fazer um ano de doutorado no Canadá. Eu me sinto super à vontade. Eu falo que o INE, me sinto honrado de ter compartilhado parte da minha vida com ela, porque a conquista é dela. Agora a base é a gente que Mas oferece. você nunca forçou a barra para ela ler, para estudar com... Não, a gente sempre teve livro em casa, né? O livro faz parte da minha vida. De impor ali... Como imposição, não. O INE sempre foi uma estudante que tirou excelentes notas na escola, mas nunca era obrigada a tirar 10. Não precisava disso. Não precisava. Até porque não precisa tirar 10 em tudo. Sim, né? não. Porque é diferente, né, Alceneira, de você propor, né, e cobrar, inclusive, do que pressionar. Aí já é outra coisa. Eu falo porque agora... também é um ambiente que você cria. Vai proporcionar isso. Você cria para a criança. A minha filha, Emily, gosta muito de ler. Emily é outro caso de sucesso. 21 anos terminando o curso de Direito, né? 21 anos, né? A Emily, é sensacional. E olha que ela não começou a gostar de ler ainda em tenra idade. Ela teve uma certa resistência. A experiência leitora da Emily foi quando ela esteve na obra de Dom Casmurro, que é uma das minhas também preferidas. Que não é para qualquer um, né? E não é uma obra simples. Mas o processo é que eu falo. Desde quando a Emily viveu essa experiência com a leitura, ela hoje, é o que eu sempre falo, e eu compartilho a experiência. Quando nós gostamos de ler, você perde o medo da folha em branco. Porque a folha em branco é um terror para os nossos alunos aí do Enem, Eu vou colocar nesse papel que aqui. fazem o Enem daqui uma semana. Todos eles mandam para mim mensagem: professor, o que eu faço para escrever uma redação? Eu falei: leia. E na hora é você e o papel, Porque né? quando você se depara com a folha, o que eu ponho aqui? Como eu começo a escrever? Como que eu vou falar de uma temática que está aqui? Nós estamos vivenciando, mas todo mundo acha que é o vilão, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, a redação é a vilã. Não, muito pelo contrário, né? Mas quando Abre você portas, lê, né? você perde esse medo da folha em branco. Então, uma das experiências da Emily foi justamente com a obra Dom Casmurro, que não é uma obra simples, também A Droga da Obediência, que ela também gostou, mas essa maneira como ela entendeu a experiência da leitura, porque eu falo, a leitura é igual a experiência de fé. Sim. Ninguém força. Precisamos viver isso. É uma intimidade. É pessoal, né? Uma coisa muito pessoal. É uma coisa né? pessoal. Então, eu posso ficar aqui te passando inúmeras vantagens de leitura. É necessário ler. Nós conversamos com os alunos, sempre batemos na tecla, damos exemplo, andamos com o livro debaixo do braço, vivenciamos o exemplo, mas o que faz o ser humano a ler é a experiência individual. É entender que ali, muitas das vezes, ele se encontra num personagem, muitas das vezes ele começa a ficar curioso com a didática do acontecimento, mas quando ele percebe a vantagem que tem, quando ele viaja nesse mundo da imaginação, eu volto na novela, Iracema, né? Eu volto na novela. Lembra uma época que nós vimos novela, que você esperava a cena do próximo capítulo ansiosamente? Aquele gostinho de quero mais. E o bom, Cláudia, é quando não tínhamos internet para você saber o que ia acontecer no outro dia. E a gente comentava ainda com Perdeu a graça hoje, porque já está tudo pronto, o spoiler do outro dia. Mas nós esperávamos ansiosamente. Essa mesma ansiedade é daquele que lê um livro de suspense e fica louco, pra doido ver a próxima página, né? a próxima página. É verdade. Como a leitura tem esse poder, né, Pereira? E acho que tem dois ambientes que eles são importantes para esse estímulo, que é um ambiente familiar, porque a criança ela aprende também por imitação. Claro. Ela aprende. Eu me lembro, né, de uma propaganda de Presto Barba que tinha na TV, que o pai fazendo barba, né? E no banheiro, na frente do espelho, e a criança sentada no banquinho. Olhando, e o pai passava o creme no rosto da criança. E ali é por imitação, gente lendo gera gente lendo. E eu acho que é o ambiente da família, mas quem não pode se furtar de cumprir esse compromisso, até porque é constitucional, é a escola. Mas a pesquisa comprova que a maior influência ainda é o professor. É o professor.
Maior influência ainda é o professor. Mas eu acho que dentro de casa ali você tem que ter Mas um mínimo. é um mínimo indispensável. É indispensável. Eu acho interessante, até a personalidade de quem lê muito é um pouco diferente. A pessoa pensa um pouquinho mais antes de falar, né? Porque às vezes assim a falta de conteúdo te leva a se precipitar e até a falar bobagem o tempo todo, né? E a dificuldade das pessoas que não leem é isso, é de ter um bom argumento, né, Alcineira, de defender uma tese ali, por mais simples que seja. E às vezes se enrola porque, né, não tem conteúdo. A leitura possibilita ter embasamento para todo e qualquer assunto. E não precisa ter nível, o nível de ensino. Não. Eu sempre digo, mas é fácil para você, porque você já é doutorando. Não, gente. Nada a ver. A leitura é um processo que qualquer indivíduo pode ler. Tem a condição de ler e assimilar o que é importante nele. Olha o exercício que você faz quando você lê. É um exercício cognitivo claro, que quando você tem o visual, a imagem pronta, aquilo ali não te faz... A internet tem vendido hoje, né? É uma viagem, sim, é muito bom. É a ficção que atrai, porque a ficção ela tem esse poder. Mas quando você lê, você de alguma maneira capta pela visão, os seus neurônios processam a informação, percebem o quanto que você está trabalhando o seu cognitivo. Então, é o que falávamos, inclusive, o nosso trabalho, é a importância da leitura até para a saúde mental, Cláudio. Sem dúvida. Ela hoje, não tenho dúvida disso. A biblioterapia é uma das maneiras de trazer ao indivíduo a condição de tirar o cérebro da condição. É lógico que o tratamento é indispensável, mas é um momento em que está se comprovando a importância e a eficácia da leitura para o combate de transtornos mentais. É um estímulo poderoso. Porque né? de quatro brasileiros, um pelo menos vai ter um transtorno mental. Gente, olha aí, né? A gente falando da importância da leitura, domingo, dia 29, é o Dia Nacional do Livro. Que bacana esse bate-papo aqui com a Alcenira Nogueira, né? Professora, pós-graduada em Letras, mestra em Linguística, e professor Pereira, nosso convidado, apresentador do programa Sim para a Literatura. Tem um programa excelente para esse final de semana, né, Pereira? Já preparado aí, né? O Sim para a Literatura completou agora no início de agosto de 2023, 7 anos no ar. Já? 7 anos. Tudo isso. 7 anos que eu estou com vocês aqui. Rápido. Não é pouco tempo, não. E a edição agora de sábado, né, é especial sobre o Dia Nacional do Livro. Dia Nacional do Livro. Nós teremos o prazer e a satisfação da companhia da integridade intelectual da professora Alcenira Nogueira como nossa entrevistada da edição. Bacana, um programa especial. Que depois tem as reprises também. Exatamente. Gente, vamos fazer uma pausa bem rápida. Antes disso, vamos dar aquela espiadinha lá fora, né? Agora parece que foi restabelecido o contato, as nossas câmeras agora mostrando aí o movimento na BR-101, bem intenso, como é de costume, sexta-feira, principalmente, pessoal com pressa para chegar em casa aí, mas vai com calma que vai dar tudo certo, né? Para quem segue nos dois sentidos, norte e sul, aqui pela BR-101, para quem vai para São Mateus, para as outras cidades da região norte, ou para os bairros aqui de Linhares, né? Das regiões 5 e 6. Temos a outra câmera também, vamos dar uma olhadinha aqui próximo à ponte Joaquim Calmon, para ver como é que está o movimento nesse comecinho de noite de sexta-feira. Não temos ainda? Não. Então vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6. Como prometido, já havia anunciado 2 vezes. Vamos ver agora, né? A imagem lá da ponte Joaquim Calmon, né? Chegada ou saída aqui da cidade de Linhares. Bem tranquilinho, bem calmo. Não está chovendo nesse momento, apesar da previsão de chuva para o final de semana. Essa bela panorâmica que a gente sempre mostra aqui no nosso programa, né? Bom, voltando aqui o nosso papo hoje sobre o Dia Nacional do Livro, no próximo domingo, e Dia da Biblioteca, né? Guarda esse grande acervo. Nós temos aqui um grande tesouro, que é a Biblioteca Pública Municipal, em Professor Pereira, na Praça 22 de Agosto, né? Um espaço bem democrático. Exatamente. A estrutura da biblioteca é muito boa, a questão do acesso, estacionamento, e fica num dos lugares mais bonitos do Brasil, que é a Praça 22 de Agosto. Pois né? é, você pode ir para lá folhear um livro, meu amigo, no ar-condicionado, não vai pagar nada, no Se conforto. precisar fazer uma pesquisa na internet, tem acesso. Sem problema nenhum, né? Nossa biblioteca é muito bacana. Alcenira, vamos falar aqui sobre a importância da leitura para as crianças. A gente falou disso no primeiro bloco, mas antes de você dar algumas dicas, falar um pouquinho sobre
esse trabalho com as crianças. Tem uma reportagem que a Luana fez durante a semana sobre um projeto de incentivo à leitura numa das escolas da rede municipal. Tá pronto aí, pessoal? Da educação infantil. O projeto envolveu ali os profissionais e as famílias também. Eu achei muito interessante. O encerramento foi nesta semana. Uma viagem no fundo da lagoa, na fazendinha e uma parada no jardim. Fazer tudo isso só é possível através da leitura. Durante todo o semestre foram desenvolvidas atividades que estimulassem o gosto pela leitura. E o resultado de tudo isso já pode ser observado. O projeto foi como um objetivo para a gente proporcionar a nossas crianças no mundo da leitura mesmo, se envolver, se socializar, né? Então usamos todos os tipos de gênero, né? Que é receita, poesia, parlenda, musicalização, né? História contada, né? Então a gente pegou esse projeto para que as nossas crianças se envolvam como cidadãos, né? Leitores da nossa cidade. Essas políticas de leitura, participação, teatro, essa interação dinâmica faz com que a criança, acho que, absorva melhor. Bom, o mundo da leitura ajuda muitas crianças a estar desenvolvendo até mesmo a fala, né? E o aprendizado é muito importante para eles na vida deles. Acho que a leitura tem que ser incentivada desde o início mesmo. Olha que bacana, né? O pai falando ali, Alcineira, desenvolve inclusive a fala, né? Melhora a fala. Viu que falávamos da literacia? Começa com o pai, começa com a mãe, começa no ambiente familiar. É contextualizando o subjetivo, o imaginário. Lembra que eu falei que é necessário resgatar o era uma vez? Você percebe na fisionomia das crianças, na forma como eles folheiam um livro, que eles estão, de alguma maneira, compreendendo aquilo ali, assimilando aquilo ali. Aliás, esse Era Uma Vez gera uma expectativa, até para nós adultos. Era uma vez, a música de Sandy Júnior. Já fica esperando. Era uma vez, você espera uma história linda que vem por aí. A criança precisa resgatar isso. Então, enquanto adultos, nós deixamos de lado esse imaginário, esse subjetivo, esse mundo da imaginação, que é tão necessário. Tem um livro que nós estávamos trabalhando com os alunos, que é O Menino da Porta. O amigo imaginário da criança, que por muitas das vezes nós criticamos, por muitas das vezes nós não entendemos. Mas esse mundo da imaginação é o mundo do subjetivo, que eu preciso para eu gostar de ler. É muito rico, E nós percebemos no nosso projeto aí do município, as crianças sendo incentivadas, e é importante assim, a participação da família nesse hábito leitor, sem dúvida, é fundamental, nessa literacia, né? que dá continuidade na escola. Não é só a minha professora que me ensina a ler, por mais que isso fomente-se depois, mas ele já recebe isso no ambiente familiar, com os pais. Então, esses hábitos é o que eu sempre falo. Nós queremos uma sociedade melhor, nós buscamos essa sociedade melhor, e é lógico que é uma junção de John Locke aí no contrato social. É uma junção de família, é uma junção de autoridade, é uma junção da sociedade. E eu sempre falo, enquanto linguística, o que nós apostamos num processo evolutivo de compreensão para entender o outro, Cláudio. Quanto é necessário, né, compreender o outro. Tão necessário sempre. Como é necessário auto se compreender. E é isso que a leitura proporciona. E esse projeto, ele confirma o que falávamos. É justamente a literacia familiar, que é indispensável. E aí eu aproveito essa rede de comunicação para chamar a atenção dos pais. Incentive seus filhos, use os recursos que nós temos gratuitos na internet. Porque às vezes eles só veem desenhos ou jogos que tem tanto movimento, tanto semiótico envolvido, mas você vai lá no site do MEC, está à disposição programas para gostar de ler, para trabalhar a literacia com as crianças. É muito importante. Eu vou fazer uma ponte com o que você está falando, o seguinte, várias pesquisas, né, até por coordenar o projeto de incentivo à leitura, já tem 9 anos, né, que a gente está com um projeto aqui em Linhares, que já se estendeu para outros municípios, e também essa coisa de produzir o programa aqui, a gente acaba, você tem que olhar pesquisas e tal sobre o ambiente da leitura. A leitura, ela, por exemplo, ela ajuda a contribuir para manter a criança nas respectivas fases da infância. Protege a cabeça da criança. E tem várias pesquisas que mostram que, por exemplo, a criança que ela tem acesso ao livro, à leitura, né, ali da infância, pré-adolescência, e adolescência, ela vai se tornar um adulto no futuro
com mais capacidade de resolver os problemas do cotidiano na base do diálogo e não na base da violência. Sim. Porque ela tem muito mais conteúdo intelectual para discutir as questões do dia a dia. A violência que é, de fato, uma falta de argumento. Da nossa vezes, vida. né? E um aspecto que eu percebo também, nas ações que a gente faz aí em parceria com as escolas, é a abnegação de tantas professoras, né, da educação infantil, que fazem um trabalho incrível com as crianças. A gente já levou, por exemplo, contadores de história na escola. Gente, eu nunca vi tanta criança feliz. A alegria daquelas crianças de participar, de interagir, e o cuidado que as professoras têm, né, com aquelas crianças. Eu vou sugerir um vídeo que tem um depoimento de 3 professoras e pedir para a Alcenira fazer um comentário de pelo menos 3 horas para a gente aqui, sobre a importância, o efetivo papel do professor no estímulo ao hábito da leitura na escola. Vamos acompanhar aí, produção, o vídeo, por favor. São o depoimento de 3 professoras aqui da rede pública aqui de Linhares. A leitura, né, não é você estar só com um livro debaixo do braço, debruçar de um livro. Eu leio livros, eu leio pessoas, eu leio gestos, eu leio olhares, eu leio placas. Então, a leitura ela tem que ser global, é uma leitura de mundo. Instruam no caminho da leitura, os professores tenham esse prazer em tirar ali o seu momento de ler em voz alta, de fazer esse acompanhamento com o seu aluno e levá-lo para o mundo da leitura. Porque por meio da leitura, nós conseguimos, nesse mundo tão crítico, levar os nossos alunos a analisar o seu ponto de vista, ser crítico, levar o nosso aluno a ler o mundo, porque leitura não é só para você ler um pedaço de papel, uma folha, não. É você saber interpretar o mundo, é você compreender e ganhar asas e voar pelo mundo. É extremamente que o professor incentive a leitura, porque ele está dando a oportunidade ao aluno a conhecer outros mundos que não precisa vivenciar certas situações. Ele pode vivenciar na literatura, ele pode usar a imaginação dele. Quando os alunos leem um livro, e ele fica tentando imaginar como é a história. É uma grande oportunidade que o professor está dando ao aluno quando incentiva a leitura, dele escrever melhor, que ele entenda melhor as coisas do dia a dia que passa na vida dele. Unanimidade ali, né, da importância da leitura. Professora Alcenira. Leia-se, né? É. Quem lê, lê o mundo, lê as pessoas, lê a paisagem do trabalho até a sua casa, de casa até o trabalho. Lê o percurso, lê-se, entende-se. E aí a fala da Tabita, ela complementa justamente isso. Quando nós gostamos de ler, nós estamos, de alguma maneira, ampliando a possibilidade do autoentendimento também. Isso. E nesse processo, como a Eliane também comentou, e a outra professora, Vanessa Leia, são excelentes profissionais da rede. Parabéns a todos os professores, tá? Exceção. Isso. Sou professora com muito orgulho. Parabéns a todos os professores do município, da rede particular, todos os professores de forma geral, que formam nação. É. E aí, quando nos falam, justamente, eu disse lá no início que uma pesquisa comprovou que o professor ele confirma essa dedicação ao hábito leitor. E interessante, professor, que essa semana na entrevista contigo, nós falávamos justamente disso. Muitas das vezes o aluno chega para mim e fala: professora, como que a senhora consegue gostar de ler? Isso é uma bobagem. E aí eu peço licença rapidinho para compartilhar, por exemplo, William Shakespeare. Né? Falar desse estadunidense, trazê-lo para cá. Você fazer uma adolescente gostar de William Shakespeare, nós fizemos esse projeto na Cooperativa Educacional de Linhares. Trabalhar a tragédia é atrativo. Sim. As crianças gostam dos jogos, né, realmente, de alguma maneira, nós temos que limitar, porque tem o ato da violência. Mas você traz um Romeu e Julieta que é tragédia. E aí, de alguma maneira, como que você consegue fazer a criança gostar de William Shakespeare? Quando ele acaba gostando da tragédia, aí você vem por trás disso que eu tenho. Eu tenho justamente aqui a obra de William Shakespeare. E diante das tragédias envolvidas, eu falo que hoje nós transferimos isso tudo para o mundo da atualidade, do mundo contemporâneo. Não que seja ruim, não estou criticando o digital, porque eu acho que o digital tem que ser complemento. Mas nós precisamos resgatar. Então, hoje você percebe que acompanha-se, por exemplo, um casal que briga, eu via na Castelo e Gustavo Mioto, terminaram.
Aí todo mundo vai para as redes sociais e fazem um ativismo. Voltaram, fazem um ativismo. Esse movimento era feito num livro. Que familiariza com os personagens e curte até o final para ver como que eles terminam, como que é né? o final desse relacionamento. E a obra do Shakespeare toca muito a questão da problemática humana, né? O próprio Romeu e Julieta, né? Sim. Ó, Alcinira, agora, assim, a gente fala de que a leitura é fundamental para o desenvolvimento, essa massa cerebral que nós temos precisa desse estímulo, isso não há dúvida, né? A gente viu as 3 professoras falando ali. Agora, qualquer leitura vale, ou a gente precisa ter também critério para... Porque o livro tem que ter um mínimo de qualidade, né? Sim, a ficção, ela sai na frente. A ficção, ela sai na frente, porque ela tem justamente por mais que ela tenha uma finalidade, né? Mas a ficção, ela tende a aprender o cognitivo, ela tende a atrair. E aí, não se perde com isso, somente se ganha. Eu volto que aquele aspecto subjetivo de uma criança é essa criança que está dentro de cada um de nós, que nós esquecemos que existe e que não tem que deixar de existir. Porque esse subjetivo é um equilíbrio no mundo racional. Da fantasia, do imaginário. Voltar, por que nós gostamos de um filme, por que nós gostamos de uma série, por que você se desliga do contexto atual? Fica ali, né? Vidrado. É justamente isso. Olha só, Cláudio, tem uma pesquisa que foi feita, inclusive, no Reino Unido, um trabalho com um dos livros que tem lógico, né, uma aceitação com jovens e adolescentes, aí, que é o Harry Potter. Foi comprovado, num trabalho ficcional, que ele foi capaz de dar uma quebra em muitos paradigmas com grupos estigmatizados. Por exemplo, as pessoas os jovens acompanharam ali o comportamento de Harry Potter, protagonista, e de Voldemort, que era o vilão. E aí, de alguma maneira, olha a quebra de paradigmas, é olhar o comportamento ruim na obra fictícia e entender que eu não quero isso para mim. Ou, por muitas das vezes, você olhar, né, ter uma certa discriminação com um grupo de minorias, ou não aceitar determinados comportamentos, determinadas escolhas, por exemplo, opção sexual, e aí você observa numa obra fictícia que você consegue aceitar. A ficção, ela tem esse poder de as pessoas, de alguma maneira, acompanharem aquele ato e começarem a aceitação. Tomarem suas próprias decisões. Sim, a arte televisiva, ela tem isso. Colocar em discussão questões que nos incomodam no dia a dia, mas também nos estimula a refletir. A aceitar. A refletir, concordar em tudo, concordar em parte. Então, né? assim, você pensa diferente de mim. E quando eu não tenho essa condição, e o que a leitura proporciona muito, de ampliar um leque de possibilidades, eu consigo entender o seu ponto de vista, eu consigo entender a sua escolha. Todo comportamento muito radical, ou ele interpreta um livro de uma forma completamente equivocada, ou ele não entende o que o livro quer dizer. Porque o comportamento radical é o comportamento extremista que a gente tem visto aí, né? Que normalmente, tem que ter um equilíbrio, né? Normalmente gera danos para as pessoas. Tem que ter equilíbrio, né? Eu acho que o grande segredo da leitura, por exemplo, de um bom romance, é quando você chega no meio da história, você está lembrando do início da história. E quando você chega no final da história, você concorda ou discorda do final da história. E agora, aí vem aquela questão sensacional. Que você colocou. Você falar assim, cara, se eu tivesse escrito esse livro, eu não faria desse jeito, não é? Não isso faria dessa maneira. Que você já tem, né? Você já consegue. Mas aí é que entra a questão subjetiva que você colocou aí, né? Cada um assimila de uma forma, né? Sim. Compreende o texto. Acompanha de uma forma. De acordo com a história de vida de cada um de nós aqui, a gente pode ler o mesmo livro e interpretar de formas diferentes. Que isso é o grande lance também da literatura, né? Sim. Imagina se todo mundo lesse e falasse, mas é isso, não. Olha o ideal é exatamente... É o senso crítico aí. Já pensou se todos tivessem o hábito da leitura, quanto que o nosso país... Um país de leitores, que seria isso, né? Seria, consequentemente, nós teríamos democratização. E um país que lê mais é mais evoluído em todos os aspectos. Sim. Né? Em todos os sentidos. Como pessoa, como cidadão. Os países menos violentos, onde não existe a sociedade, o país, o Estado sem as pessoas, né? Os países onde você tem o menor índice de violência são países que o nível de leitura é muito alto. E que as pessoas são muito conscientes dos seus direitos. Sabia? E aí você pega a França, por exemplo, né? Houve a reforma no ano passado da Previdência na França, e só colocou lá 2 anos a mais, né? Com certeza. Eles pararam o país. Exatamente. Porque é uma sociedade muito civilizada, mas também muito consciente dos seus direitos. Né?
Coisa né? que nós precisamos avançar muito. E volta àquela questão, né, Alcenira? Porque muitas vezes a gente se acomoda e diz, a pessoa tem pouco estudo, por exemplo, vamos falar aqui tem o ensino fundamental. Não, mas leitura é para quem é para quem mestre, faz faculdade. Gente, a leitura é acessível a todo mundo. É para qualquer né? pessoa. Para todos. E há pessoas que, inclusive, têm até um grau de instrução mais baixo, que tem um nível de interpretação gigantesco. E nunca é tarde, tá, Cláudio? Jamais, né? Nunca é tarde, tá? Nunca. Eu posso começar a ler independente da idade que eu tenho. E isso também a OMS comprova, que a leitura ela auxilia até no rejuvenescimento da mente. Retarda o envelhecimento. Retarda, assim, o processo letal. Então, quem lê vive mais. Quem lê tem uma mente consequentemente preservada. A saúde física, a saúde mental são então, assim, para a saúde física, a atividade física sempre, a musculação, etc. Agora, para o cérebro não tem jeito. Aí, a leitura, né? Bons ela hábitos. Ela previne né? maus como mal de Alzheimer. Sem dúvida. Já está comprovado, gente, pela ciência. Comprovado. Bom, rápido intervalo. Nosso segundo bloco está terminando. A conversa é tão boa, né, Pereira? Que passa tudo muito rápido, aqui, né? A eternidade fica pequena para nós. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco. Até já. Voltamos, minha gente, com o nosso terceiro e último bloco, falando sobre o Dia Nacional do Livro, no próximo domingo. Se você quer investir no seu filho, né, no futuro dele, invista em livro, em bons livros, né? Nada contra os vídeos aqui, como disse a professora Alcenira, vez por outra, assistiam a algum vídeo, joguinhos, isso faz parte. Agora, a leitura é fundamental. Pereira, tem mais vídeos pra gente chamar aqui, né? Só conversa. Eu vou sugerir colocar um vídeo aí que inicia com o Dr. Drauzio Varela, e são 3 gerações falando sobre leitura nesse vídeo, e aí a gente passa a bola para nossa parceira aqui, a Alcenira, fazer o comentário, tá bom? Vamos lá? Porque você, quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. É essencial o hábito de ler, que para alguns pode parecer até meio clichê o que eu estou falando, mas você ler vai te abrir outros horizontes. Eu acredito que não só em questão de contextualizar melhor, mas em questão de você saber o que você está escrevendo, o que você está passando para os outros e você poder articular, entendeu, o que você está falando. Porque não adianta você ir e falar e não ter como provar. E os livros, eles te mostram outro mundo. A Luísa ali, orgulho também, essa menina. Luísa, Quase me emocionei, porque é uma filha para mim, é a filha do coração, é uma aluna. Eu conheci Luísa quando eu conheci a sua filha, lá na escola. A primeira vez que eu entrevistei você lá, que a gente fez no início do programa. Foi no início, tá? Lá na escola lá. 7 anos, professor. 7 anos. Tá. Se a gente pudesse sintetizar, né, Alcenira, é ler sempre, não tem jeito. Olha a fala do Dr. Drauzio. E a fala dele é muito interessante no sentido, muito quando nós lemos um livro, existe a descrição. Se eu tivesse que descrever, por exemplo, o espaço que estamos aqui, a cor de fundo que temos logo à frente, todo o compartimento, espaço físico. Quando você está numa narração, essa descrição ela tem que ser materializada na mente do leitor. Quando você tem a imagem, você tem tudo pronto.
Você nem pensa. Porque ela você não vai pensar, ela está ali à sua disposição. Mas quando você lê e você lê a descrição, você mentaliza aquilo ali. O papel da descrição numa narrativa é indispensável. Porque descreve-se personagens, descreve-se espaço, descreve-se ambiente. Se eu tiver que descrever um espaço festivo, é diferente de descrever, por exemplo, um espaço de luto. Então, essa descrição, ela acompanha a narrativa, a sequência de ações. E quando o leitor fixa nesse processo, ele vai exercitando o seu cérebro. Ele materializa, ele ouve a voz do narrador. Ele entende quando o narrador, por exemplo, intruso entra e conversa com ele. E esse diálogo acontece, Cláudio. É indispensável, o diálogo ocorre. Quando eu gosto muito de ler obras justamente que o narrador tem isso. O Dom Casmurro, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que meu aluno Davi... Davi tá lá. Já leu, já. Já leu, umas 2 vezes. Que escreve muito bem, tá, Cláudio? Parabéns. Poxa, escreve, tem um domínio da literatura, uma criticidade excelente. E pela oportunidade de acompanhar as redações dele, com muito orgulho. Se expressa bem. Como que ele tem criticidade para argumentar. E é o que você estava comentando aqui agora nos bastidores. Como que ele consegue tudo isso que você, com 49 anos... Não consigo, não. Talvez você olhe assim, poxa, mas onde que esse menino adquire tudo isso? Gente, esse menino tá... De onde que ele tá tirando essa informação? Da onde que esse menino vem? Da leitura, Cláudio. Ele é crítico, ele consegue entender o que acontece em cenário nacional, o que acontece a nível universal, o que está na realidade no mundo. Isso é o que a leitura proporciona. Esse olhar crítico. Então, essa criticidade que todo cidadão precisa de ter, não é só um acadêmico. Não aceitar passivamente. Não é profissão A, profissão B. É atuar-se na sociedade. É sobreviver, né? O que a base determina, todos os eixos cognitivos no que concerne a formação do indivíduo, é ele conseguir se posicionar socialmente, que não é fácil. Em todos os aspectos, né? E a leitura proporciona isso. Como que o Davi tem essa criticidade que talvez você e a Adriana vão ficar assim, se esbarrar com tanta evolução? É o gostar de ler. E que em momento da vida dele ele teve essa experiência? Talvez você não vai se lembrar, mas é uma experiência individual. Exatamente. É o que nós falamos. É uma aquisição que tem que acontecer. É um processo íntimo, que você entende aquele momento, você viaja ali, e quando você entende e adquire isso, não importa a idade que você tenha. Eu sempre digo, qual a sugestão que você me dá, então? Eu que nunca leio, que não gosto de ler, para eu começar a ler. Comece. Comece, pelo menos. Alcenir, como a gente vive no mundo de recompensas, o cérebro, né? A gente, quando busca fazer algo, tem que nos dar uma contrapartida, um prazer. Quando você assiste um filme, né? Assim, a leitura, eu acho que é como fazer uma atividade física. Nos primeiros instantes, até que é uma coisa meio chata, né? Uma corrida, por exemplo, é uma coisa difícil de começar. Mas depois que você termina, eu falo que eu dou minhas 2 voltinhas na lagoa, é uma sensação tão gostosa depois que você correu. Você lembrou de um negócio interessante? Quando você faz atividade física, o seu organismo ele estimula 2 hormônios, entre outros que já estão no organismo, que é a serotonina e a dopamina. Só que ele precisa ser estimulado. Que precisa ser estimulado, que proporciona a sensação de prazer, de felicidade, de alegria. A leitura proporciona, estimula os mesmos hormônios. Exatamente. Bem mais que a música. Só que com muito mais riqueza. Até mais que o café, sabia? O filme também proporciona, mas só com menos, menos conteúdo, porque, como eu disse, você já tem muito pronto. Eu gostei daquilo que o Dr. Drauzio falou, né? Ela estimula a leitura vários sentidos, né? Você ouve uma voz que ouve, vê coisas que você se coloca no lugar do personagem. Exatamente. Você se transporta para a história, né? Sim. Você se põe na condição de ver o que ele vive e aí, de alguma maneira, você assume isso para si. Gente, muito bacana. Essa influência da ficção. E eu acho que aquilo que ele colocou também, Pereira, de ler de tudo, né? Para você ter um senso crítico mais acurado. Mas é importante, né? Cláudia, aí deixamos até como sugestão, né, professor? E aí sugerimos, escolha um livro que você gosta. Se você é adepto ao terror, comece com terror. Suspense é muito interessante, sabe por quê? Suspense, ele sempre tem algo novo. Literatura policial. Ela vai prendendo. Quando você percebe, você já leu um livro. E depois que você percebe, que você concluiu, que você assimilou o conteúdo, você não consegue deixar de ler mais. E a outra sugestão... Cria um bom hábito, se você não tem um hábito leitor, comece por histórias que você já conheça. Já facilita, né? Facilita muito, como por exemplo, vou começar com um Crepúsculo da vida. Uma história que você já tem certa familiarização, e aí você vai entender melhor a história. Porque quem não tem
ainda nenhum tipo de conhecimento, ele começa aquela narrativa, aquela história, e ele não consegue assimilar, vai achar enjoado. Uma coisa completa a outra, né? Isso, mas comece de histórias que você já tem um certo conhecimento sobre ela. E crie um foco. Eu vou ler 2 páginas por dia, vou ler 1 página por dia. Amanhã eu continuo e vai até que... E aí eu volto a dizer, no mesmo estudo do Reino Unido, foi comprovado. Se você ler 30, tá quase acabando, né? Acabando. 30 minutos por semana, você evolui de uma maneira muito significativa. Sem dúvida. Gente, infelizmente está terminando o nosso programa. Agradecer ao professor Pereira pela presença e pela sugestão do tema Viva o Livro. Obrigado, Pereira. Com certeza. Mais uma vez, parabenizar, né, o Giovanni Rodguer, o diretor aqui da TVC de Linhares, junto com a equipe, né, por continuar estimulando, né, esse acesso à população de Linhares, do Espírito Santo e pelas redes sociais do mundo inteiro, para que a gente possa continuar, né, estimulando, colocando em discussão esses temas que são tão importantes para a melhoria e evolução da nossa sociedade. E agradecer ao Senira, né, que é essa parceirona aí de muitas andanças, que nós fizemos várias ações, né, Alcenira, em parceria com o seu projeto, Vivência de Leitura. Pretendemos continuar fazer outras aí a partir do ano que vem, para que a gente possa estimular em Linhares uma sociedade mais leitora, né, e com mais acesso ao ambiente da arte. Consequentemente, mais humanizada, né? Bacana. Com certeza. Obrigado, Pereira. Alcenira, obrigado. Vou te convidar para um outro dia a gente fazer um bate-papo, não sei se vai dar tempo, especialmente para o Enem, né? Para acalmar esses jovens aí. Daqui uma semana, Daqui uma semana, então tem que ser semana que vem. Obrigado, viu? Tá joia. Um abraço. Gente, tá terminando o nosso programa, reprise neste sábado pela manhã e domingo à tarde. Você acompanhou e o último programa exibido nesta semana, né? São os 4 programas exibidos, a gente tem a reprise neste domingo, finalzinho de tarde. Continue sempre conosco, TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.